Meus irmãos, esse trimestre, o nosso assunto de estudo na Escola Bíblica Dominical é a vida do profeta Daniel. Estamos estudando Daniel, um dos profetas menores. Não é isso mesmo? Não é isso não? Os irmãos estão me ouvindo? Lá atrás, está me ouvindo? Lá, David, está me ouvindo? David, então nós estamos estudando o profeta Daniel, é isso, David? Estamos estudando Daniel? Não é Daniel? Qual é o assunto do nosso estudo desse trimestre nas classes? A oração. Daniel orava, mas não é Daniel. Estamos estudando sobre oração. Irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, dos jovens e adolescentes, dos jovens e adultos, o tema, embora o conteúdo da revista esteja fora do tema, não sei se os irmãos observaram isso, mas o tema qual é o tema mesmo? Eu estou meio esquecido. Como é, Roberval? Não vale colar não, Roberval. Não vale colar não. Está colando na revista, Roberval. Para que todos sejam um. É o tema do nosso estudo de hoje. Para que todos sejam um. E esta frase é uma expressão de Paulo quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. Não é isso, Carlinhos? É isso, ó. Carlinhos diz que é. Carlinhos diz que é. Gladstone, é isso mesmo? O Gladstone também disse que é 2-0. 2-0. Vitorino. Não, o Vitorino não está na classe dos homens. Eu não posso botá-lo. Robert Vânia. É esse tema, essa frase, para que todos sejam um, é a frase de Paulo na carta aos Coríntios, não é isso? É isso, Robert Vânia, 3-0. 3-0, Robert Vânia, 3-0. Carlinhos, você, Carlinhos. Eu vou pegar você de novo. É isso? Essa expressão é de Paulo aos Coríntios? Não é. É de quem, Carlinhos? Está passando para outro? Passando para outro. Não é de Paulo, mas também o Carlinhos não sabe de quem é. Não sabe. Oi? Ai de Jesus. Aleluia de Jesus. É de Jesus. O Carlinhos está dizendo que é de Jesus. É de Jesus. E Jesus disse essa frase. Olha, Robert Vânia, é de Jesus. É de Jesus. E Jesus disse essa frase foi no Sermão do Monte. Quando ele pregou o Sermão do Monte. Os irmãos não lembram disso? Sermão do Monte, não foi isso, Ruth? Não foi no Sermão do Monte? Ruth disse que foi no Sermão do Monte. Quando Jesus pregou no Sermão do Monte, falou sobre a oração, Jesus usou essa frase, para que todos sejam um. Não foi isso, Melk? Não foi? 2-0, Melk e a Ruth, no Sermão do Monte, Jesus falou isso. Não foi isso, Josué? Tranquilo, 3-0, Josué, 3-0, irmão Portela, Sermão do Monte, qual foi o capítulo que Jesus disse isso no Sermão do Monte? 5, 6 ou 7? Assis, capítulo 5, 6 ou 7, Sermão do Monte, sua mulher disse que está lá, 5, 6 ou 7, Sermão do Monte só tem 3 capítulos, não pode ser outro, 5, 6 ou 7? Você acha? Tem certeza? O Assis tem certeza? Ruth, vão ter que ler a Bíblia juntos em casa, né? Ruth, o Assis disse que foi na oração sacerdotal, que fica no capítulo 15 de Lucas, 17 de Lucas, de João, capítulo 17 de João.
depois de muito bater a cabeça, chegamos no capítulo, irmãos. Por favor, abram suas Bíblias para o capítulo 17 de João. Não tem nada a ver com o Sermão do Monte, nem com Daniel, nem com o capítulo 5 de Mateus. Capítulo 17 de João. E eu queria pedir aos irmãos que me acompanhassem nos versículos 23 a 26. Eu não vou ler toda a oração. O capítulo todo é uma oração de Jesus. E Jesus está orando, não está ensinando a orar, ele está orando. Capítulo 17 de João. E eu quero ler versículos 20 a 26. Jesus ora assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que todo mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amastes a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, também eu neles esteja. Observe os irmãos que nesta oração, por 2 vezes, Jesus diz para que sejam um, e numa terceira vez ele diz para que haja unidade. Jesus está orando na última noite antes de ir para a cruz. E Jesus, ao invés de orar pelo seu sofrimento, pelo que lhe aguardava na cruz, Jesus ora pelos discípulos, pela igreja. Quando se aproximava a cruz, Jesus não orou por si, orou por nós. Embora Jesus tenha feito vários pedidos ao Pai nesta oração, por exemplo, ele pede que o Senhor, o Pai, não nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno. Mas o foco da oração é exatamente a frase que eu citei no início aqui: para que sejam um, ou para que todos sejam um. Então Jesus ora pela nossa unidade. Esse é o assunto da classe dos jovens e dos adultos de hoje. O que nós podemos aprender, irmãos, desta petição de Jesus? Observe que é um pedido de Jesus ao Pai. O que nós podemos aprender desta petição? Primeiro, nós aprendemos que a unidade da igreja é uma questão espiritual. Se você olhar versículos 20 e 21, ele diz assim: e rogo. Aí vai dizer o que ele roga, e lá no 21 ele diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Nós precisamos observar que Jesus pediu ao Pai para nos dar unidade. Foi um pedido. Isto, irmão, significa que a unidade da igreja, a união nossa, a fraternidade nossa, é uma questão espiritual.
é algo que Deus nos dá, não é algo que a gente consiga fazer. Jesus não mandou que os discípulos fossem um. Ele olhou para o Pai e pediu ao Pai que nos fizesse um. Então a nossa unidade nunca será fabricada por nós mesmos. Não é uma questão de estratégia, não é uma questão de planejamento nosso, não é uma questão de que nós vamos aqui chegar todos na frente e assinar um pacto, ou selar com sal, né? Lembra do passado, né? Ninguém vai mais usar esse negócio, né? Deixa para lá. Mas não é uma questão de algo que nós vamos fazer e vamos nos obrigar a sermos um. O que Jesus está dizendo é que isto é algo que o Espírito de Deus há de produzir em nós. A unidade da igreja tem que ser realizada pelo Espírito de Deus. O padrão de unidade dos crentes da igreja é diferente de qualquer outro padrão na terra. Jesus compara a nossa unidade como a unidade dele com o Pai. Ele diz: para que sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então não há nenhum outro tipo de unidade, não há nenhum outro tipo de fraternidade que se compare com a fraternidade da igreja. Quem experimenta isso, irmãos, é quem viaja muito e sai dos seus arraiais da igreja local. Em 30 anos de ministério já viajei muito pregando por aí afora, em lugares grandes e lugares muito pequenos, lugares com muita gente e lugares com quase ninguém. Mas uma coisa era sempre comum, é você chegar em qualquer lugar e quando se identifica com a igreja de Cristo Jesus, parece que você está numa família, parece que a gente se conhece há anos, e as pessoas conseguem abrir para a gente coisas que não fariam em nenhuma outra situação do mundo. Por muitas vezes eu ajudei uma igreja no interior do Pará, numa pequena cidade no interior do Pará. Eu era reitor do seminário, não podia dirigir uma igreja como pastor, mas eu ajudava uma pequena igreja no interior que não tinha condições de ter um pastor, então eu ia lá a cada 15 dias. E às vezes eu ficava muito constrangido, porque o casal que nos recebia, eu, a Jesus e a Maradi, na época pequena, era um casal que morava numa casa muito simples, uma casa de madeira, muito simples. E a gente ficava constrangido, porque toda vez que eu ia com a Jesus e a Maradi, eles saíam do quarto deles, do quarto de casal deles, e nos dava o quarto deles para ficar. Por mais que a gente insistisse que não queríamos, para eles era um privilégio imenso abrir mão do conforto do único quarto que eles tinham de casal para dar para a gente. Então essa questão de unidade da igreja, de união da igreja, é uma questão espiritual. Porque nós somos atraídos um para o outro por conta daquilo que é, ou daquele que é o centro da nossa vida, que é Cristo Jesus. Por mais que a gente tenha diferenças tremendas, há um elo maior que nos une, há um Salvador que nos une, há um Senhor que nos une, há um Espírito que nos convence. Paulo, a este respeito, diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Paulo diz: olha, por mais que tenhamos diferenças, há um corpo, que é o corpo de Cristo, que somos nós. Há um corpo só, não tem dois corpos.
Há um Espírito que habita em nós e só um, não tem outro. Há um Senhor só que manda em nós, não tem outro. Só há uma fé, só há um batismo. E só tem um Deus e Pai de todos nós. Nós somos unidos nesse Deus. É o Senhor que nos faz uma unidade. Por isso nós desafiamos os irmãos a orarem para que o Espírito de Deus nos dê essa unidade. Jesus orou por isso. Nós podemos planejar encontros da igreja, nós podemos planejar ir lá para o sítio, fazer churrasco juntos, batismo juntos, nós podemos planejar sair para um retiro juntos. Tudo isso é saudável e bom, mas nada disso nos fará se não for uma ação do Espírito de Deus. A segunda coisa é que esta unidade da igreja é que testemunha ao mundo da nossa fé. O texto diz assim, verso 21: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor diz e pede ao Pai que nos faça um, para que o mundo creia que Ele foi enviado. No verso 23 ele diz: a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste. Então o que Jesus está dizendo é assim: quando nós somos um em Cristo, isso testemunha para o mundo lá fora, isso diz para o mundo lá fora que Jesus de fato é o enviado de Deus. Eu não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de olhar aquela primeira igreja que Jesus organizou, que a grosso modo eram 11, se a gente considerar que um traiu e foi embora, morreu. 11. Se os irmãos perceberem, entre aqueles 11 tinha diferenças tremendas, conflitos terríveis. Entre eles, só para os irmãos terem uma ideia, estavam os irmãos Tiago e João. Tiago e João eram chamados pelos próprios ou pelos outros 9 da igreja de filhos do trovão. Simples, porque eles eram tão temperamentais que eles desejavam resolver a coisa assim no braço. Quando um grupo se desvia do propósito de Jesus, eles dizem assim: Senhor, quer que a gente peça o Pai para mandar aí um fogo do céu e consumir logo esse povo aí? Só para os irmãos terem uma ideia como era o temperamento dos dois. E ainda para piorar, quando estava próximo de Jesus e a cruz, a mãe deles vai lá na frente dos outros, todos 9, e diz assim: Senhor, eu tenho um pedido especial, um pedido de mãe, né? Manzias, aquele pedido de mãe que ninguém nega, né? Então, pedido de mãe: Senhor, eu quero só uma coisinha. Quando chegar lá no teu reino, o Senhor bota uma cadeira na direita, outra na esquerda, e bota os meus 2 filhos para sentar. Agora os irmãos imaginem, numa igreja de 11 membros, a mãe quer que 2. Nada não, um do lado do outro, só isso. Agora, para complicar mais ainda, isso acontece no momento que eles estão, Jesus pega os 11 discutindo lá baixinho, quem seria mais importante deles na presença de Jesus? Qual seria o mais importante? Eles estão discutindo isso. Eu não sei se a mãe ouviu essa discussão e ficou logo com medo dos filhos ficarem para trás, já foi se antecipando, mas a verdade é que esse tipo de tensão estava lá dentro. Ainda, se os irmãos observarem, entre eles tinha um Simão, que não era Pedro, mas um Simão chamado Simão o Zelote.
Quem era Simão o Zelote? Era simplesmente um membro de um partido ultranacionalista, que, se eles pudessem encontrar um publicano, que era quem cobrava impostos para o Império Romano, e se eles matassem um publicano, eles seriam simplesmente galardoados, premiados. E isso fazia parte dos propósitos do partido, que era um partido religioso político, que era exercer a soberania nacional. Bem, isso não teria nenhum problema se entre esses 11 não tivesse um Mateus, que era cobrador de impostos. Então você imagina que tem um Mateus que cobra impostos e tem um Simão Zelote cuja função é matar um publicano. E os dois são membros da igreja. Mas, meus irmãos, aquele grupo consegue ser um, porque o Senhor que mandava neles agora dizia para aquele Mateus que ele não poderia mais usurpar a sua gente, porque ele era crente, e dizia para aquele Zelote que ele não podia mais matar ninguém, porque a vida é propriedade de Deus. Então 11 com tamanhas diferenças, com tamanhos conflitos, abalam uma sociedade, porque se os irmãos olharem o início do livro de Atos, os irmãos vão perceber que o texto bíblico diz que aqueles irmãos lá caíam na graça e impactavam a sociedade, porque o comportamento deles era tão diferente, a unidade era tamanha, que a sociedade era impactada por aquela igreja. Não era pela simples pregação, era pelo estilo de vida. A vida deles era tão impactante que quando eles saíram dos arraiais de Israel, eles foram chamados de cristãos. Tão parecida era a vivência deles com a do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, atentem que quando Jesus ora, no versículo 20, e ele pede ao Pai que dê unidade à sua igreja, ele não ora só pelos 11 que estão ali. No versículo 20 ele diz assim: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então deixa eu dizer para o irmão que Jesus orou naquela noite antes de ir à cruz por mim e por você. Orou pela primeira igreja batista em Teresina, para que Deus nos dê a unidade que Ele pediu ao Pai para a igreja de 11 lá em Jerusalém, e teve, para que essa unidade aconteça conosco. Jesus deseja que o mesmo impacto que aqueles crentes causaram no passado pela unidade, nós causemos hoje. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros. Então, irmãos, nós não estamos falando de um programa denominacional, nós não estamos falando de um slogan, nós não estamos falando de uma meta, nós estamos falando de uma situação espiritual em que Deus quer nos dar e nos dará, se assim buscarmos uma unidade que supera a unidade do mundo, do homem comum. Na igreja de Jerusalém, se você abrir a sua Bíblia para o capítulo 4 de Atos, versos 32 a 35, você vai perceber que isto aconteceu. Está lá. O texto diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, o problema espiritual estava resolvido. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era o quê? Era o quê? Um só coração. E uma o quê? Uma só alma. Um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-as e traziam o preço do que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Observe que o impacto que a sociedade sofre naquela época é porque tinha uma igreja que tinha um coração e uma alma. Uma igreja que uns se preocupavam com os outros, uma igreja onde um dividia os bens com os outros, e não era uma questão apenas de um programa político, social, não, era uma questão de que o Espírito os convencia a serem assim. Se os irmãos atentarem nos textos da palavra de Deus, no Novo Testamento, onde a Bíblia ensina sobre os dons, e a Bíblia diz nesses textos que nós somos um corpo e que individualmente somos membros do corpo, portanto nós temos funções diferentes uns dos outros, somos membros, cada um com uma função diferente, cada um diferente do outro. Mas se os irmãos perceberem, em todos esses textos há uma mensagem muito clara de que o Espírito nos dá unidade. Veja Efésios 4, a partir do versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Coríntios 12, versículo 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro dom de discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Veja as expressões um, veja as expressões mesmo Espírito. 1 Coríntios 1, e eu quero concluir. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente o que é seu, mas cada qual que também é do outro.
tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, e uma 7ª que ele abomina. 6 que ele detesta e uma 7ª que ele abomina. Primeiro, ele detesta olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha que profere mentiras. E a 7ª que ele abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos filhos da reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que os pacificadores, aqueles que promovem a paz, são filhos de Deus. Meus irmãos, eu não planejei esse estudo, está na revista dos irmãos. Portanto, não foi algo que eu escolhi em casa para fazer com os irmãos. Mas entendo que Deus botou isso hoje, na hora certa, no tempo certo. Por uma coisa bem simples que eu vou dizer para os irmãos agora. Nós temos pedido aqui na igreja, no púlpito dessa igreja, por várias vezes, que nós oremos pelo centenário desta igreja, que é em 2014. E entre estas coisas que queremos que aconteça até o centenário desta igreja, nós temos dito que precisamos pedir perdão e liberar perdão para aquelas divisões que no passado aconteceram na nossa igreja e que têm causado feridas ao longo de muitos anos e marcas ao longo de muitos anos. Eu tenho pedido isso para os irmãos aqui. Eu sei que alguns irmãos têm orado e levado a sério. Talvez outros tenham achado assim: não, o pastor está falando isso só para falar, isso não vai acontecer. Talvez outros nem tenham orado, porque acham que isso não é um problema espiritual, acham que é um problema da gente simplesmente planejar ou deixar para lá ou esquecer. Mas o Senhor Jesus diz que é um problema espiritual. Quem dá é o Espírito, que é o nosso testemunho diante do mundo. E nós temos tido uma conversa já por 2 vezes com o pastor Adaías, que é o pastor que atualmente responde pela Igreja Batista Videira, que é o grupo que teve a última divisão da nossa igreja. E nós agendamos para amanhã à noite, às 19 horas, uma reunião da nossa diretoria, os nossos diáconos, com a diretoria e os diáconos da Igreja Videira. E nós queremos dizer para aquela igreja que eu, como pastor dos irmãos, diante de Deus, sou quem respondo pelos irmãos. Quero pedir perdão a eles por qualquer coisa que aconteceu no passado, para que os traumas e as feridas sejam saradas e para que Deus nos dê unidade. Estou dizendo isso aos irmãos hoje, pedindo as suas orações, porque nós gostaríamos que isso depois aconteça com toda a igreja, a nossa igreja, a Igreja Videira. E não estamos dizendo que queremos que os irmãos venham para cá e voltem para a primeira igreja. Estamos dizendo que queremos que perdão seja dado e perdão seja recebido, porque é isso que manda o Senhor Jesus. O Senhor condiciona isso, inclusive, a nossa oferta. Se vais ao altar e lembra que alguém... E aí agora está lá no Sermão do Monte, agora está lá. Não é isso, Assis? Agora está lá. Capítulo 5, se você vai ao altar e lembra que tem alguém, tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai resolver esse problema primeiro e depois volta para ofertar. E lá no capítulo 18, Jesus disse que se alguém tem algo contra ti, vai com ele, não resolveu, leva 2 para resolver, não resolveu, leva a igreja.
A recomendação bíblica é que a gente perdoe e seja perdoado. Se o irmão não concordar com a minha atitude, ore por você primeiro, depois ore por mim. Primeiro ore por você, porque a atitude que eu estou tomando como pastor da igreja é bíblica. Se o irmão não tem perdão no coração, peça a Deus para botar, porque você precisa disso. Porque Jesus diz, inclusive, que o nosso perdão é condicionado ao perdão dado. Está lá na oração do Pai Nosso. As nossas orações são impedidas. Eu sei que tem gente que diz, não pastor, mas está se salvando alma, está isso, aquilo. Nada disso significa que Deus está aprovando. O único lugar que temos a aprovação de Deus é na palavra dele, quando a vontade dele é feita, aí nós sabemos que Deus aprova. Cura, milagre, expulsão de demônio, crescimento de igreja, nada disso prova que Deus esteja aprovando qualquer coisa. Nada disso. O que prova a aprovação de Deus é a submissão à vontade dele, a obediência à vontade dele. Então eu estou pedindo oração aos irmãos. Eu já combinei com a diretoria da igreja. Eu sei que nem todos vão poder ir, porque é um meio de semana, mas eu peço aos irmãos que são da diretoria da igreja, os irmãos que são diáconos da igreja, se puderem cancelar qualquer compromisso para estarem lá conosco. Nós vamos nos encontrar aqui na porta da igreja às 7 horas, e daqui vamos para a igreja videira para esse encontro. O irmão que não é da liderança da igreja, da diretoria e nem é diácono da igreja, por favor, ponha o joelho no chão, ore, porque como diz o Senhor Jesus, isso é uma questão espiritual. Nós vamos encerrar orando. Eu agradeço a todos que estão conosco. Eu quero pedir que o irmão Ribamar, vem aqui, ore para nós, nos despedindo nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque a Tua palavra tem nos trazido as responsabilidades que temos que tomar como Teus servos, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar profundamente nos nossos corações, e que esta atitude que esta igreja está tomando, ó Pai, na direção do Teu servo, ó Deus, esteja sendo conduzida pelo Senhor, de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que nós como igreja possamos deixar de lado, nos esvaziar do nosso eu, das nossas vontades. Senhor, nós estamos aqui como igreja te pedindo a Tua cura, a cura, o Senhor, de qualquer mágoa, de qualquer ferida, Senhor. Tu sabes, Senhor, as nossas vidas, e nós não queremos que as nossas orações sejam impedidas de chegar ao Teu trono de graça, porque não temos tido capacidade de perdoar, e estamos aqui te pedindo ajuda, Senhor, para que possamos perdoar, para que possamos ser perdoados, e que possamos viver em unidade, exaltando e glorificando o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical, obrigado pela mensagem, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos pelos Teus anjos, e que à noite nós possamos retornar revigorados, fortalecidos, para louvar e exaltar o Teu nome mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado. Eu te peço e te rogo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.